Histórias assombradas. Daí vamos ao relato de hoje, que é este daqui: espíritos de pessoas mortas e de demônios na minha casa. Credo! Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Vou contar um relato que aconteceu comigo há uns anos atrás. O relato é longo, mas eu decidi contar. Aqui me chamarei de fulano e usarei nomes falsos caso precise citar nomes. Tá, vamos ver. Se ele usar mais o nome dele aqui, a gente fala, se não é fulano mesmo, tá? A vida toda eu morei no interior, em casa de sítio. Eu sou do sul de Minas Gerais. Os meus pais tinham plantação de café e também tinham alguns poucos animais de fazenda e plantação de milho. Nunca quis sair dessa vida de interior. Eu sempre gostei demais disso tudo. Eu já trabalhava na roça desde muito moleque. Eu tenho 3 irmãs, sou o único menino e segundo filho dos meus pais. Confesso que sempre fui mimado pelo meu pai. Nós sempre tivemos uma forte ligação. Eu sempre ia para o meio da roça, das plantações e dos animais com ele, aprendendo tudo. Meu sonho era ter a mesma vida que os meus pais tinham. Quando entrei para o ensino médio, conheci uma menina, que aqui vou chamar de Alice. Ela era muito bonita, muito inteligente, era a nerd da sala, a que sempre ganhava as melhores notas e tudo mais. Eu me aproximei dela exatamente por isso. Eu estava indo de mal a pior na escola, meus pais querendo me matar por isso, e aí eu tomei coragem de pedir ajuda para ela. Nossa amizade foi crescendo, crescendo e acabou virando outra coisa. E de repente já éramos namorados. Na verdade, nem sei como isso pôde acontecer, uma vez que sempre fomos muito diferentes, seja no modo de agir como no modo de pensar. Mas eu gostava demais dela. Desde que tínhamos 17 anos, ela vivia falando que queria ir estudar em São Paulo. Vivia com a cabeça enfiada nos livros. Os pais dela não gostavam muito da ideia dela ir para muito longe, mas ela sempre bateu o pé nessa ideia. Inclusive, já conversava com uma tia que morava em São Paulo sobre a possibilidade dela poder ir morar lá com essa tia. Iria arranjar emprego para poder ajudar com as despesas e iria estudar. Quando ela vinha com esses assuntos, me dava raiva. Ela falava sobre ir para São Paulo e parecia nem se importar comigo. Afinal, como que a gente ia ficar? Já estávamos namorando desde os 15 anos. Eu tinha a sensação que eu ia perdê-la, mas eu não queria isso. Às vezes ela falava de namoro à distância, mas tanto eu quanto ela nunca acreditamos que isso poderia dar certo. Foi aí que aconteceu uma coisa que mudaria as nossas vidas para sempre. Alice descobriu que estava grávida. A descoberta da gravidez foi na véspera do Natal de 1989. Ela chegou na minha casa, veio correndo. Sua prima a trouxe de carro. Eu estava ajudando meu pai com alguma coisa que eu não lembro mais o que era. Quando ela chegou e me viu, chorou muito. Ela não conseguia falar. Meu pai e eu ficamos em desespero. Achei até que alguém tinha morrido. Por fim, foi a prima dela que disse: ela tá grávida. Ana do céu, eu não sabia o que falar, nem o que fazer na hora. Eu cheguei perto dela e a abracei e ela só chorando. Eu disse que isso não Ela disse que isso não poderia acontecer. Eu não fiquei triste. Para falar a verdade, eu só fiquei pensando que tínhamos que ficar juntos nessa hora. Bom, meu pai me olhou com cara de reprovação. Porém, disse que ia nos ajudar no que fosse. No dia seguinte, fomos até a casa dos pais da Alice. Eles já sabiam da novidade e não estavam muito felizes, não. Mas eu já fui falando que a gente ia ficar junto, que nós íamos cuidar da criança, que eu faria de tudo para dar uma vida boa para Alice e para o bebê. Na verdade, eu nem sabia ainda como eu faria isso. Eu tinha acabado de completar 19 anos, imagina só. Mas eu fui firme em falar tudo isso aos pais dela. Já a Alice não falava nada. Ela estava muda. O tempo foi passando e a Alice continuava agindo como se estivesse no automático.
Ela não gostava de falar de bebês, de coisas de bebês, não gostava de falar em casamento, estava uma verdadeira chata. Passou a querer ficar mais na cama, deitada, e ela não era assim. Sua irmã mais nova disse para eu dar um tempo para ela, pois ela ainda não parecia acreditar muito na gravidez. Meus pais me fizeram uma grande surpresa, disseram que comprariam uma casa para nós. Havia um sítio grande perto da nossa casa, quer dizer, perto da casa dos meus pais, que há muito tempo não morava ninguém. Os mais antigos da região disseram que ali morava uma família problemática, que vivia em pé de guerra. E uma vez houve uma briga muito feia entre irmãos e corria o boato que até arma apontaram um para o outro lá. Depois disso, não se soube muito das pessoas que moravam ali. Foram embora e deixaram a casa para trás. Depois de um tempo, colocaram essa casa à venda, mas essa história já era velha, nem sabíamos se isso era verdade ou não. Bom, a casa não era nada convidativa, parecia mais um sítio abandonado, mas o preço estava ótimo. Os proprietários haviam abaixado bem o preço para que fosse vendida logo. Meu pai e meu futuro sogro olharam a casa toda, disseram que dava muito bem para reformar e começar a viver lá. Meu pai acabou fechando o negócio e comprando a casa de sítio para nós. Eu pedi a Alice em casamento, ela aceitou, mas queria que o nosso bebê nascesse primeiro. Quando foi conhecer o lugar onde íamos morar, ela até que começou a se animar, sabe? Os meses que se seguiram foram de organizar enxoval de bebê, reformar a casa. Durante a reforma, que foi feita por mim, meu futuro sogro e um tio, de vez em quando uma coisa ou outra estranha acontecia. Havia 3 quartos na casa, uma cozinha grande, uma sala grande e um banheiro. Do lado de fora havia uma lavanderia bem na saída da porta dos fundos pela cozinha. Um dos quartos era estranhamente frio. Toda vez que a gente entrava nesse quarto, sentia os pelos se arrepiando próximo à nuca e seguindo para os braços e para o resto do corpo. Uma vez eu tive a nítida sensação de que alguém me vigiava. Mas, Ana, eu estava tão atarefado de serviço, seja na plantação com meu pai ou na reforma, eu queria tanto proporcionar uma vida boa para Alice e para o bebê, que eu nem parei para pensar nos sinais que a casa já dava naquele tempo. Bom, a casa ficou bem bonita, simples, mas bonita, e era nossa. Ficou pronta bem a tempo do bebê nascer. Felipe nasceu no fim de agosto de 1990. Como éramos pais de primeira viagem, minha sogra se ofereceu para passar algumas noites conosco na nossa casa. Como eu disse, a casa tinha 3 quartos. O quarto maior era do casal. O outro quarto era do Felipe. E o terceiro quarto, aquele onde tínhamos a sensação de ser frio, ficou sendo o quarto de hóspedes. Então, arrumamos ele para que a minha sogra dormisse lá. A noite para nós foi tranquila, mas quando acordamos, vimos minha sogra dormindo no sofá. Ela disse que não conseguiu dormir no quarto de jeito nenhum. Sentia frio e de vez em quando sentia um cheiro ruim. O frio eu até entendi, pois tanto eu quanto Alice sentíamos aquele quarto mais frio do que os outros cômodos. Mas cheiro ruim? Eu não entendi. Estava tudo limpo? Como assim sentiu cheiro ruim? Ela disse que era como se fosse de coisa estragada, mas não tinha nada de estragado no quarto e nem fora dele. Acabamos esquecendo esse assunto. Eu e a Alice ficamos bem unidos após o nascimento do Felipe. Nós já estávamos morando na nossa casa nova, tudo ia bem. Eu passava bastante tempo na casa do meu pai por causa dos negócios da plantação. Eu trabalhava com ele, né? A Alice foi uma ótima mãe no começo, bem preocupada com nosso filho, mas alguma coisa dentro dela havia mudado. Eu sentia isso. Ela estava mais calada e distraída nos próprios pensamentos. Enfim, em novembro do mesmo ano, nós nos casamos. Eu com 20 anos, recentemente completados,
e Alice com 19 anos. Eu sabia que os sonhos de Alice haviam sido totalmente alterados por conta da gravidez, mas eu achava de verdade que ela estava feliz apesar disso. Bom, começamos a ouvir barulhos durante a noite. Não sabíamos de onde vinha. Fora isso, começou a acontecer umas coisas estranhas. Por exemplo, eu vi a Alice entrar no quarto. Aí, do nada, ela entrava pela porta da cozinha. E eu ficava pensando, ué, ela não estava no quarto? Como que ela veio lá de fora? E isso acontecia com a Alice também. Uma vez, quando estava chegando em casa, ela disse, Fulano, tá tentando me assustar? Eu fiquei sem entender nada, depois ela disse que havia acabado de me ver entrar em casa. Foi atrás de mim para falar alguma coisa e aí não me encontrou. Eu não estava em lugar nenhum. Quando ela foi para o lado de fora da casa, me procurando, deu de cara comigo entrando em casa. Mas eu estava chegando àquela hora. Como ela me viu entrar em casa se eu ainda não tinha chegado em casa? Bom, o primo da Alice me arrumou um cachorro, Rottweiler. E depois eu ainda arranjei mais um vira-lata de porte grande. Os dois vira e mexe latiam ou rosnavam para a janela do quarto de hóspedes, que eu e Alice chamávamos de o quarto frio. Eu também criava galinhas. Fiz um galinheiro no quintal dos fundos e às vezes de noite elas faziam barulho e os cachorros latiam, como se alguma coisa estivesse assustando eles. Não era sempre que isso acontecia. Achei que fosse algum predador querendo atacar as galinhas. Então eu e meu pai colocamos cerca de arame farpado em volta da propriedade. Um dia tive que ir à cidade com a Alice e deixamos a minha sogra cuidando do Felipe. Quando voltamos, encontramos ela ajoelhada no chão da sala orando. Quando ela nos viu, disse que tinha certeza de ter visto um vulto preto passando de um quarto para o outro. Nós até assustamos na hora, mas nunca fomos assim de acreditar nessas coisas, então a gente deixou para lá. Conosco nunca aconteceu nada, tirando barulhos à noite, impressão de estar sendo vigiado e os cães agindo estranho às vezes. De resto, estava tudo normal. Sinceramente, eu não achava que tinha nada na minha casa. Bom, o tempo foi passando e eu e Alice começamos a ter brigas constantes. O Felipe já tinha 2 anos. Alice parecia que estava sempre irritada e sem paciência. Eu parecia triste, ela estava sempre irritada e sem paciência, ou parecia triste e melancólica. Falava que aquilo não era a vida que ela queria, que não queria ser dona de casa como as nossas mães eram, não queria estar ali, pedia para que fôssemos morar na cidade, mas eu tinha o meu trabalho. Nossa vida era boa ali. Eu não entendia o porquê de tanta reclamação. E quando percebia, já estávamos brigando, gritando um com o outro. Uma vez ela, com raiva, quebrou copos na parede enquanto discutíamos. Chegamos a dormir em quartos separados. A Alice sempre quieta, sempre pensativa, e às vezes eu pegava ela chorando. Ou seja, ela estava bem depressiva mesmo. Não só ela, mas o clima da casa também. Nesses momentos de brigas e choros e depressão, eu me sentia cansado, com dor nas costas. A Alice reclamava de enxaquecas às vezes e vontade de ficar na cama. Sinceramente, era como se algo sugasse a nossa energia. O Felipe era uma criança incrível, bem quietinho, não tinha problema de saúde nenhum, era muito bonito e encantava todo mundo. Mas às vezes percebia ele olhando muito para as paredes ou para o teto. E às vezes ele ficava seguindo alguma coisa que estava em casa e ele olhava para o teto e saía andando olhando para o teto. Cheguei a comentar isso com a Alice, mas ela dizia que era coisa da minha cabeça. Na verdade, ela estava tão apática a tudo à sua volta que nem percebia nada. Em novembro, mês que completamos 2 anos de casados, ao invés de comemorações, tínhamos brigas. E no meio de mais uma briga nossa, Alice disse que tinha vontade de ir embora. Eu fiquei muito bravo e disse, vai embora então, mas o meu filho você não vai levar. Ela ficou parada olhando para mim e chorando baixo,
E depois disse mais uma vez que esse negócio de viver em interior, de viver de roça, de cuidar de filho e marido não era para ela. Ela queria estudar, queria ir para São Paulo, disse que me amava e que amava o Felipe demais, mas sempre se sentia um peixe fora d'água ali. Eu já estava sem forças para continuar com essa conversa. Eu disse para ela fazer o que o coração dela mandasse. Alice passou a conversar mais com a tia, que morava em São Paulo, e no final do mês disse que iria embora. Toda a família ficou chocada com a decisão dela. Ela e a mãe dela brigaram feio, as duas usando palavras duras uma com a outra. Meu sogro pediu para eu segurar a minha mulher em casa. Mas, Ana, quem segura uma pessoa quando essa tem uma ideia fixa na cabeça? A pessoa pode estar casada, pode ter filhos, pode ser que precise abandonar coisas e pessoas, mas não importa quantas histórias a gente não escuta de pessoas que simplesmente fizeram as malas e foram embora. E mesmo que eu conseguisse fazer ela desistir disso, como a gente ia viver? Nosso casamento só tinha 1 ano e já estava um caos. Bom, no fim, convenci o meu... 2 anos, né? É isso? No fim, convenci o meu sogro a ajudar a filha financeiramente. Convenci ele que ela não queria a vida que eu podia dar a ela. Nós conversamos muito. Ela ia mesmo embora. Mas eu não abriria a mão de ter o meu filho comigo. Ela ia para São Paulo estudar e trabalhar para ajudar nas despesas da casa da tia. Como que ela ia também cuidar do nosso filho? Eu não queria isso, e acredito que no final das contas ela percebeu que seria bem mais difícil se levasse a criança junto, e acabamos concordando que o Felipe ficaria comigo, e nas férias e feriados ela viria vê-lo. Em janeiro de 1993, levei a Alice para a rodoviária. Fomos eu, o Felipe, minha irmã do meio e a irmã mais nova dela. Tanto os meus pais quanto os pais dela não quiseram se despedir na rodoviária. Ela ficou o tempo todo com o Felipe nos braços. Antes do ônibus sair, ela deu um longo abraço nele, chorou bastante. Achei até que ela ia desistir de ir ali. Mas daí ela entregou o Felipe para mim, se despediu da minha irmã e da irmã dela e depois apenas me pediu desculpas e entrou no ônibus. Daí para frente, eu tive a ajuda da minha sogra, das minhas cunhadas, da minha mãe e das minhas irmãs para cuidar do Felipe. Alice nunca deixou de mandar notícias também. Claro que no começo eu fiquei amargurado, irritado, sem acreditar no que estava acontecendo. E foi aí que tudo ficou estranho em casa. O Felipe passou a olhar para o teto ou para as paredes e choramingar, como se algo metesse medo nele. Os cães não paravam de latir por qualquer coisa, e agora não só o quarto frio, mas a casa toda era fria. Constantemente eu sentia calafrios, coisas caíam do nada, ou sumiam e apareciam em outro lugar. Em certas noites eu podia jurar que tinha mais alguém dentro da casa. Eu estava sempre em alerta, eu já estava até meio paranoico. O Felipe dava gritinhos e chorava do nada. Um dia notei um vermelhidão, assim, próximo à cintura dele. Ele tinha 1 ano e meio e não falava muito bem, mas eu entendia quando ele falava o bicho ou o bicho e apontava para as coisas dentro de casa. Todo mundo que chegava em casa falava do frio que era lá. Minha sogra por várias vezes disse que viu vultos. Peraí, 1 ano e meio ele tinha? Fiquei pensando, porque lá atrás ele não tinha 2 anos? Não seria 2 anos e meio daí, alguma coisa assim? Depois que a Alice foi embora, né? Bom, minha sogra por várias vezes disse que viu vultos. Uma noite eu senti que algo agarrou meu pé. Levei um susto tão grande que eu caí no chão. Depois me levantei correndo, peguei o Felipe no colo, ele chorava. Eu vi que tinha um vermelhidão agora em seu braço. As galinhas que eu criava não davam ovos e de vez em quando uma parecia morta. Os cães que antes latiam para a janela do quarto frio agora nem passavam perto e às vezes olhavam e choravam. Comecei a ter muito medo dentro da minha própria casa. Como eu moro numa região de sítios, chácaras e fazendas,
Os terrenos, é claro, são grandes e de uma casa para outra demora uns 15 ou 20 minutos para chegar, para chegar no vizinho mais próximo. Então, muitas vezes era difícil para pedir socorro ou ajuda a alguém com agilidade. Lembrando que naquela época, na roça, não tinha sinal de telefone, nem celular, muito menos internet. E em uma noite, a coisa mais aterrorizante aconteceu. Eu dormia junto com meu filho no quarto e acordei com um grito dele. Quando olhei para o lado da cama, o Felipe não estava. Eu me levantei correndo e, me guiando pelo choro do meu filho, o achei em pé em cima da pia. Ana, como eu disse, o meu filho tinha 1 ano e meio. Então era 1 ano e meio mesmo? Bom, meu filho tinha 1 ano e meio. A pia era alta do chão. Ele não ia conseguir subir sozinho. Peguei ele no colo e, como ele chorava muito, tentei acalmá-lo. De repente vi no canto da cozinha um homem. Ele era alto, barbudo, me olhava com um olhar de raiva, como se fosse vir para cima de mim. Eu peguei uma faca em cima da pia e perguntei: quem é você? Nessa hora ouvi a porta do quarto frio abrir. Quando olhei em direção ao quarto, outro homem saía lá de dentro, bem parecido com o que estava na cozinha, mas ele não tinha barba. Eu estava com meu filho nos braços, uma faca na mão, eu suava frio, eu tremia. O Felipe chorava cada vez mais alto e aí eu passei a ver os vultos, Ana. Era vulto pela casa inteira, sombras pelas paredes, no teto. Comecei a rezar uma Ave Maria e agarrava cada vez mais forte o Felipe nos meus braços. Saí correndo. A chave já estava no trinco da porta, então eu só destranquei e corri, sem olhar para trás. Não deu nem tempo de pegar a chave do carro, não deu tempo de nada. Meus cães ficavam soltos pelo sítio e eu saí chamando por eles. Um deles correu junto comigo e o outro ficou para trás latindo e rosnando. Ana, imagina eu no meio da madrugada, correndo por uma rua de terra, sem olhar para trás, com meu filho nos braços, uma faca na mão e o cachorro do lado correndo junto. Que desespero! Cheguei na casa do meu pai, abri a porteira tremendo, nem tornei a fechar a porteira, só abri e fui correndo. Quando finalmente cheguei na porta da casa, eu comecei a esmurrar a porta para que abrissem. Meu pai abriu já com a arma na mão. Eu não conseguia falar. Minha mãe, minhas irmãs, à minha volta, e eu não soltava o Felipe de jeito nenhum. Eu estava lívido, pálido. Quando finalmente eu consegui falar alguma coisa, eu só disse que havia homens e vultos na minha casa. Meu pai me acalmou, correu para a casa do seu Zé, que era como um caseiro ali. Ele era funcionário do meu pai e ajudava nos trabalhos da roça. Ele morava numa casa pequena que tinha dentro do terreno do meu pai, junto com a esposa e os 2 filhos dele. Meu pai, o seu Zé e eu saímos de carro. Os 2 estavam com suas armas. Quando chegamos, estava um silêncio absoluto. Tudo estava aberto, a porta da frente, a dos fundos, mas eu só havia aberto a porta da frente para poder correr dali. Como que a outra porta se abriu? Todas as janelas estavam abertas também. Todas as galinhas estavam mortas no galinheiro. Meu cachorro, o que havia ficado para trás, estava desmaiado no meio da sala. A casa estava em total breu e gelada, muito gelada. Não tinha ninguém lá. Não havia mais vultos pelas paredes, não havia nada. Seu Zé ficou o tempo todo repreendendo, dizendo que aquilo devia ser obra do coisa ruim. Fechamos tudo e fomos embora. No dia seguinte, logo ao amanhecer, minha mãe já estava pronta para sair, disse que ia buscar uma benzedeira. Quando a benzedeira chegou, arregalou os olhos lá e já foi colocando a mão na minha cabeça e na cabeça do Felipe, que estava adormecido no sofá, e fez uma oração. Quando terminou, eu me sentia mais leve, com uma sensação de liberdade. E quando olhei para o meu filho, ele que dormia com o semblante de quem parecia estar tendo um pesadelo, agora estava com o rosto sereno,
Chegou até a suspirar. Vou chamar essa benzedeira aqui de Maria. Após a oração, ela me disse que havia um demônio nas minhas costas e outro ao lado do meu filho. Ai, eu me arrepiei todo. Como a minha mãe já havia contado todo o ocorrido para Dona Maria, ela pediu para que eu a levasse até a casa. Chegando lá, ela me disse: Minha Nossa Senhora! A Maria olhava para todos os lados e parecia tomar pequenos sustos a cada canto em que ela olhava. Levava consigo sal grosso, ervas, tinha um terço na mão e uma Bíblia. Começou a orar. Ela falava alto e às vezes parecia sentir dor. Eu, minha mãe, meu pai, que estava comigo ali também, nós ficávamos nos arrepiando o tempo todo. Quando ela terminou, oramos juntos alguns Pai Nossos e Ave Marias, depois tudo pareceu ficar bem. Ela disse que havia espíritos e demônios na casa. Disse que eram espíritos de homens que morreram ali. E os demônios eram opressores que se alimentavam de energias negativas, se alimentavam do medo, da raiva, da depressão. Depois perguntou o que havia acontecido ali. Eu contei sobre o meu casamento, sobre a minha esposa que havia nos deixado. Falei que ela vivia depressiva em casa e contei da minha raiva depois que ela se foi. A Maria disse que os demônios ali se alimentavam de toda coisa ruim, das brigas, do sofrimento da gente. E a casa estava impregnada deles. E que alguns estavam ali há muito tempo, muito antes de eu ir morar lá. Eu fiquei incrédulo e louco para saber sobre a história daquela casa. Demorei, Ana, mas soube por fim que realmente existiu uma família que vivia em pé de guerra ali. Não se sabe o motivo direito, mas aparentemente um irmão roubou a mulher do outro, assim, entre aspas, né? Um irmão roubou a mulher do outro. Fora isso, já existia uma rixa por conta de dinheiro e numa briga calorosa, um acabou atirando no outro. E depois essa tal mulher, que era o motivo da briga, atirou no irmão que havia atirado no primeiro. Os dois acabaram morrendo nesse dia. Não sei se dentro da casa ou se no hospital. A história toda, com o passar do tempo, foi meio que abafada e nem se falava mais disso. Depois passou a ser boato. As pessoas que ali moravam foram embora para não voltar mais. Um primo ou tio desses irmãos passou a ser o dono da propriedade. Alguma coisa aconteceu ali. Caiu. Bom, um primo ou tio desses irmãos passou a ser o dono da propriedade e esse não quis saber da casa e colocou à venda. Ficou à venda por bastante tempo até que o meu pai comprou a casa para mim. Confesso que eu morri de raiva na hora. Como que vendem uma casa onde aconteceu tanta coisa ruim e possivelmente até mortes e ninguém sabe de nada, ninguém fala nada? A Dona Maria foi várias vezes na casa para benzer e fazer orações. A casa não era mais fria aí. Meu filho acabou perdendo aquela mania de ficar olhando para o teto e para as paredes. Eu consegui, meu cachorro, não sei o que, meu cachorro que encontrei desmaiado no meio da sala, depois que acordou, ele estava muito diferente. Ele estava raivoso, latindo muito, ficava querendo me morder, babava muito. Ele não comia nem bebia água. Chamei um veterinário que me atendeu em domicílio, disse que ele podia ter sinomose. Não deu 2 semanas, tivemos que sacrificá-lo. O veterinário disse que a doença, por ser muito contagiosa, poderia afetar o meu outro cachorro, mas o meu Rottweiler nunca pegou nada. Inclusive morreu de velhice, anos depois. A Dona Maria disse que, na verdade, o meu cachorro deve ter pego alguma doença que era para mim ou para o meu filho ter pego. O cachorro pegou para ele. Agradeço muito pela ajuda da Dona Maria.
Ela faleceu com 83 anos no ano de 2007. Eu ainda moro na mesma casa, que hoje está totalmente diferente do que já foi um dia, e não temos mais demônios nem fantasmas aqui, graças a Deus. Depois de um tempo, eu e Alice oficializamos a separação, assinando o divórcio. Me casei novamente com outra mulher e tive mais 2 filhos. Mas, como eu disse, a Alice nunca deixou de dar notícias. Sempre em suas férias e em feriados prolongados, ela vinha visitar o Felipe, trazia brinquedos e roupas. Eu sempre deixava os dois passarem o tempo que precisassem juntos. Até conhecer minha atual esposa, eu era ainda muito ressentido com a Alice. Mas com o tempo isso passou. Houve também um tempo que o Felipe foi rebelde com a mãe. Hoje em dia eles se dão bem, apesar de não ter uma ligação assim tão forte como eu e ele temos. Afinal, ele foi criado comigo e com os avós paternos e maternos. A Alice acabou fazendo as pazes com os pais, conseguiu o que queria, fez administração e vários outros cursos dentro dessa área administrativa e hoje tem uma carreira profissional bem sólida. Realmente ela não faz parte desse mundo da roça. Ela gosta mesmo é de andar chique, no salto alto, coisa que ainda onde eu moro não dá para ficar usando sempre. Ela também se casou e teve uma filha, mora até hoje em São Paulo. Até que somos amigos, na medida do possível. Afinal, sempre teremos um elo, que é o Felipe. Felipe hoje tem 28 anos. Assim como eu, gosta mesmo de estar no meio do mato. Mas assim como a mãe é estudioso, se formou veterinário e ainda pretende fazer outros cursos de especialização por aí afora. Meus pais e os pais da Alice ainda são vivos, todos com idade entre 70 e 75 anos. Eu tenho amizade com os meus ex-sogros até hoje. E é isso, Ana. Relato longo, mas eu precisei entrar em detalhes para entender melhor. Eu fui morar numa casa de supetão e sem experiência alguma. Não fiz nenhuma oração ou pedi proteção antes de ir morar lá. Fora que a tensão entre eu e Alice só pioraram as coisas, né? Acredito que esse foi o meu erro. Toda casa comprada ou alugada, nós não sabemos o que podemos encontrar ali, em termos de sobrenatural. Não conhecemos as pessoas que moravam antes ali. Então é sempre bom fazer uma oração, pedir uma proteção, afastar os maus espíritos e as energias ruins. Fica a dica. Eu conheci o canal através da minha esposa, que é sensitiva e adora esses assuntos sobrenaturais. Ela ficava me mostrando os vídeos ou me contando as histórias. Acabei viciando também. Depois te mando outros relatos. Beijos e abraços para você, Matheus e família. Muito obrigada pela sua história, né? E muito bem escrito, aliás, muito obrigada. E olha só esse lance aí de ter uma carga negativa na casa, né? Já tinha uma coisa ali, já meio ruim, e aí como eles foram nessa tensão de que ela não queria ter filho aquela hora, ela não queria estar casada, ela foi ficando ruim, ele ficando bravo com ela, e essas brigas viram uma bola de neve. Essa tensão alimentava os espíritos ruins que estavam lá, que talvez botavam e sugavam esse tipo de energia, que deixava eles mais pilhados ainda ou depressivos, e aí uma coisa alimentava a outra, e aí fica uma grande porcaria só aumentando, né? Ainda bem que ele foi pedir ajuda, foram atrás da benzedeira, né? Para dar um help aí, mas é essa dica mesmo que você, quando você tá mudando para uma casa, compra uma casa que já teve outras pessoas morando, principalmente casa, ou aluga uma casa, um apartamento, você não sabe o que aconteceu ali, né? Pode ser que tenha vivido uma família super feliz, tenha ótimas energias, mas pode ser que não. Então, é bom tentar fazer uma limpezinha ali. Mas que legal! Muito. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.